Um dos motivos de estudarmos funções é que esta é uma das formas da gente estabelecer relações entre grandezas de interesse em um determinado problema. Como, por exemplo, vamos pensar na situação da pandemia do Covid-19. É de interesse conhecer a situação e saber lidar com ela. Para isso, são selecionadas algumas variáveis, como conhecer a cada dia a quantidade de óbitos de doentes graves, de ocupação de leitos do UTI e por aí vai. Além de conhecer os dados atuais, é importante conhecermos as relações entre essas grandezas. Para isso, realiza-se uma modelagem matemática dessas informações. Escolhe-se quais as variáveis são tratadas, dados na forma de tabelas que serão tratadas para que se obtenham as respostas desejadas, e a partir das quais vão ser gerados gráficos e mapas para divulgação. Além disso, a gente espera obter informações que permitam prever com algum sucesso o valor futuro das variáveis escolhidas, pois isso permite uma melhor gestão da situação. Lembre-se das reportagens e artigos que tenho visto nesses últimos meses. Observe que não é um tema só para matemáticos, e que profissionais de todas as áreas, mesmo aquelas que não são ditas de exatas, precisam saber lidar. Vejamos um caso que ganhou repercussão nas redes sociais. Observe como a apresentadora trata os dados na reportagem seguinte. Mas quero mostrar para vocês agora essa curva aqui, ó. Esse tracejado vermelho são as doenças confirmadas aqui até o dia 25. A gente tinha 91 casos. Essa curva escura aqui, ó, são os casos projetados, o que a Secretaria Estadual de Saúde estava esperando. Repare que elas estão distantes, ó, quase um palmo meu. Então, Você considera que a fala um palmo de distância entre os dados previstos e os divulgados oficialmente é adequada? E se ela tivesse com uma tela menor diante de si? Note que o previsto para o dia 25 foi mais que o dobro do resultado apurado. Como você conseguiria elaborar essa fala? Agora vamos a um breve resumo sobre a definição de função e seus gráficos. Vamos começar pela definição que você pode ler lá no livro do Dante. Dados dois conjuntos, uma função vai ser uma regra que diz como associar cada elemento do primeiro num único elemento do segundo conjunto. O que isso significa? Isso significa que uma função é composta de três objetos: o conjunto de partida, que a gente chama de domínio, o conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio, e a regra que cumpre a condição específica de cada elemento do domínio só pode ir em uma única imagem. Perceba que a definição nos diz para olhar para cada elemento do domínio individualmente, sem comparar com o outro elemento do domínio. Esse elemento só pode ter uma única imagem, um único resultado. Ele não diz nada sobre comparar de elementos distintos do domínio. Isso é importante para entender bem a definição de função. Bom, a gente estudou principalmente 5 formas de apresentar uma função. Usando diagramas e flechas, os diagramas representam o domínio, o contradomínio e as flechas a regra de associação. Mais adiante a gente vai ver exemplo detalhado dessa situação. Veja que cada ponto do domínio possui uma única flecha saindo e chegando em algum elemento dentro do segundo conjunto. Essa mesma relação pode ser representada usando uma tabela, em que uma coluna estão os valores do domínio e em outra as suas imagens. Veja que é o mesmo tipo de associação, mas representado de uma forma diferente. Um gráfico também pode ser a forma de definir uma função, ou de representar uma função dada de outro modo. Neste caso, o domínio costuma ser o eixo horizontal e o contradomínio o eixo vertical. A gente vai discutir mais adiante também exemplos detalhados disso. Em alguns casos, o modo mais simples de definir uma função é usando palavras, como por exemplo, a cada número inteiro positivo nós vamos associar a sua imagem sendo a quantidade dos seus divisores. Embora seja possível ter uma forma simbólica da gente descrever isso, essa frase ela fica bem clara, né? E talvez seja para a maioria a forma mais simples de definir essa função número de divisores. Por fim, uma das formas mais utilizadas é usando alguma expressão com símbolos matemáticos, como por exemplo f de x igual a 2x mais 3, que nos diz que cada elemento x do seu domínio vai ser levado na imagem 2x mais 3.
Em todos esses modos tem que ficar compreendido a existência de um domínio, e caso a gente não diga explicitamente no contexto quem é o domínio, a gente vai considerar o conjunto mais amplo dos números reais para qual a regra faz sentido. A gente também tem que ter o contradomínio, que é o conjunto de candidatos à imagem, e essa regra de associação, garantindo a existência de única imagem para cada ponto do domínio. Vamos considerar agora exemplos de funções via diagrama. Diagramas são bons para a gente entender os conceitos e resultados para funções, embora para domínios com muito elemento fique complicado utilizar. Primeiro, vamos ver dois exemplos de relações que não são funções. No primeiro caso, temos o valor 3 do domínio que não possui imagem. Assim, a regra falha em definir a correspondência e por isso não é uma função. No segundo caso, existe um elemento do domínio sendo levado em mais de um ponto. E isto vai contra a definição de função, porque cada ponto do domínio só pode ter uma única imagem. Vejamos um exemplo de função agora. Observa que podem sobrar pontos no contradomínio, isto é, nem todo mundo precisa ser imagem, e também é permitido que pontos diferentes do domínio possuam a mesma imagem, que é o que ocorre numa função constante, por exemplo. Isso não quebra a regra de cada elemento do domínio ter uma imagem. Um outro ponto que a gente precisa compreender são as funções definidas apenas por expressões matemáticas. Nesse caso, a convenção é que o domínio é o conjunto mais amplo para o qual a expressão faz sentido. Como queremos funções dos reais nos números reais, precisamos descobrir quais números podem ser utilizados na fórmula. Para a função 1 dividido por x menos 2, só não podemos fazer a divisão por zero. Então x menos 2 tem que ser diferente de zero. E isso vai ocorrer quando x for diferente de 2. A gente pode escrever as respostas de diversas formas, usando operação de subtração de conjuntos, intervalos, resposta gráfica e em notação simbólica para conjuntos. Também é possível descobrir a imagem. Embora não seja nosso objetivo neste momento inicial, poderíamos perguntar quais são os números b que servem como imagem, e a partir daí, com algumas contas, descobrir os valores permitidos para a imagem. Isso nem sempre é simples, por isso que a gente nesse momento não vai discutir muito imagem dado por fórmula. A gente vai ver para os casos de funções mais conhecidas. Outro exemplo que a gente vai considerar são as raízes quadradas de índices pares, como por exemplo, raiz quadrada de x mais 1, ou raiz quarta, ou raiz sexta, por aí vai. A gente precisa lembrar que raízes com índice par só são números reais quando o que está na raiz for não negativo. Então, x mais 1 precisa ser maior ou igual a zero, daí a gente conclui que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. E a gente pode representar esse resultado de várias formas. Nesse início, a gente vai utilizar só esses dois casos. Divisão não pode ser por zero, raiz quadrada tem que ser de números não negativos. Ao longo do ano, a gente vai estudar outras funções e suas restrições, como, por exemplo, função logaritmo, função tangente, por aí vai. Bom, vamos ver agora funções definidas por gráfico. Nesse caso, primeiro a gente tem que ver que nem toda curva é gráfico de uma função dos reais nos reais. A gente tem que lembrar que cada ponto do domínio só pode possuir uma única imagem. Então, se uma reta vertical possui mais de um ponto de interseção com a curva, a gente estaria violando a condição de que cada ponto do domínio só pode ter uma única imagem. Então, essa curva não é gráfico de uma função de R em R. Uma vez sabendo que uma curva é gráfico de uma função, a gente pode questionar qual o seu domínio e qual a sua imagem. E para obtê-los, a gente basta fazer a projeção ortogonal sobre o eixo horizontal para a gente achar o domínio e sobre o eixo vertical para a gente achar a imagem. Vamos ver outro exemplo de função definida por gráfico. Esta é uma função cujo gráfico possui duas partes. Veja que no domínio os intervalos se sobrepõem em B, onde um era aberto, o outro é fechado, portanto o ponto está no domínio. Daí podemos representar o domínio por um único intervalo.
No conjunto imagem, os intervalos de cada parte são disjuntos e, portanto, temos que usar uma operação de união para escrever o conjunto imagem. Veja que a gente está trabalhando com uma única função, um único domínio e um único conjunto imagem. Ter duas partes não significa que são duas funções. Tá? A gente vai ver agora como é que a gente define esse tipo de função e como que a gente pode fazer isso também no GeoGebra. A representação típica é usando uma chave à esquerda, separar cada trecho do domínio em uma sentença. Veja que continua sendo uma única função que a gente chamou de f. O significado do que foi escrito em amarelo é que, dado um x, localizamos em que parte do domínio ele está. Se o x for maior ou igual a zero, então a imagem é 1. Caso contrário, se o x for menor que zero, então a imagem é menos 1. Ou seja, temos dois tipos de ponto, o ponto x1 e o ponto x menos 1. Esses dois tipos de ponto vão compor o gráfico conforme o desenho que está apresentado aqui, como duas semi-retas horizontais. Observe que para x igual a zero, o valor da imagem é 1. Então, na semi-reta para a direita, ela é fechada, o extremo dela em cima do eixo y, e a semi-reta para a esquerda, no menos 1, ela é um ponto aberto, porque a função está definida como sendo 1 para x igual a zero. No GeoGebra, para fazer gráfico de funções assim, a gente vai usar o comando C. Veja que na escrita tradicional, o C aparecia após a imagem, usando uma inversão de escrita. Primeiro eu coloco a imagem, depois eu digo quando que ela ocorre. No GeoGebra, a gente começa com o C, depois a gente coloca a condição, que tem a ver com o x, separa ele por uma vírgula, coloca a expressão da imagem. Separando por uma vírgula, a gente coloca uma segunda expressão, que é para os casos da primeira condição não serem satisfeitos. Essa segunda expressão ela pode ser uma fórmula ou pode ser um outro C. E aí a gente pode usar isso. Nos extremos dos intervalos de definição da função é sempre bom reforçar colocando um ponto mais destacado, para que fique claro a definição da função. Vamos fazer um outro exemplo agora, usando essa função C. Nessa função nós vamos usar três expressões, uma para cada intervalo. E aí, para isso, é necessário usar condicionais dentro de condicionais, o C dentro do outro C. Observe que não é necessário que as partes sejam conectadas. A gente pode definir uma função em que tenha salto de uma parte para outra. No exemplo a seguir, a gente está vendo uma função definida para x menor ou igual a zero e para x maior ou igual a 3. Em cada parte foi escolhida uma expressão. Nesse caso, foi escolhida a mesma expressão, constante igual a 2. Note que quando a gente criar um ponto sobre a função, esse ponto vai manter a propriedade. Então, se a gente alterar o valor de algum parâmetro, ele vai continuar deslizando sobre o gráfico da função. O GeoGebra também permite que a gente edite texto usando a linguagem LaTeX e que esse texto apareça como a gente está acostumado nos livros. Isso deixa o gráfico com uma melhor apresentação para o leitor. Isso permite a criação de gráficos de funções mais complexas. E funções desse tipo, definidas por várias sentenças, elas aparecem na prática. Por exemplo, quando a gente quer calcular a cobrança do imposto de renda, ou então quando a gente quer definir o valor da conta de água de uma residência. Nós vamos ver no próximo bimestre que essas situações elas aparecem nesse tipo de regra. Então, é importante nos seus estudos que você leia detalhadamente o livro, que você assista os vídeos recomendados e que entenda e seja capaz de obter essas informações independente de como a função foi definida.